Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Abertura do ano judicial, marcada por discursos de estreia, desde logo do Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, João Coura Mariano, e da Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, e num ano em que alguns processos muito mediáticos podem conhecer desenvolvimentos. É a nossa convidada para ir direto ao assunto, Paula Teixeira da Cruz, foi Ministra da Justiça de Pedro Passos Coelho. Muito bem-vinda. Muito obrigada e muito boa tarde. A Procuradoria-Geral da República quer ter o controlo dos servidores que guardam a informação de inquéritos mediáticos, uma informação até aqui na posse do Ministério da Justiça, e isto foi criticado pelo Procurador-Geral Amadeu Guerra. Com o Regulamento Geral de Proteção de Dados em vigor já há quase 7 anos, esta transferência já não devia ter acontecido, Paula Teixeira da Cruz? Bom, seja-me permitido dizer em primeiro lugar que eu creio que foi um dia bom para a justiça em geral. E, portanto, um dia bom para os cidadãos em geral. E passo a explicar porquê. Porque os discursos que ouvimos, as intervenções que ouvimos, foram intervenções sensatas. Foram intervenções que expuseram diagnósticos, que são diagnósticos adquiridos. Todos nós sabemos que esses problemas existem. Haja vontade para os resolver. E, de alguma forma, foi manifestada uma vontade comum, franca. Os problemas foram colocados de uma forma extremamente aberta. Indo à questão concreta que me coloca, os sistemas informáticos têm sido geridos pelo Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Justiça por razões de operacionalidade, basicamente, e de interoperabilidade entre os vários sistemas. Aquilo que o Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Amadeu Guerra, veio requerer, faz todo sentido. É claro que faz todo sentido, numa lógica até de autorresponsabilização de cada operador, digamos, de cada profissão jurídica em função das suas atividades e das suas responsabilidades. Para mim faz todo sentido. Aliás, quando estive no Ministério da Justiça, tentei, quer a nível financeiro, quer a nível de meios, tanto quanto possível, efetuar as transferências para os órgãos de gestão das magistraturas daquilo que lhes competia, no fundo, sobre os quais lhes competia a vigilância e a sua manutenção e, mais do que isso, o seu uso. Faz todo sentido, na minha opinião. Paula Teixeira da Cruz, há pouco dizia que foi um dia bom pelos discursos que foram feitos, que foram realistas, digamos assim. Esta mudança de ciclo de que também falava o Presidente da República, porque há novas lideranças nas principais entidades da Justiça, no Supremo Tribunal de Justiça, na Procuradoria, a própria Ministra da Justiça é uma ministra que no ano passado não estava ainda em funções. Isto pode contribuir e ajudar a que essas mudanças necessárias na Justiça se ocorram mais rapidamente? Bom, eu diria que passou um clima de bom senso e de realismo. E, por outro lado, um clima de absoluta necessidade. E eu diria que a necessidade ajuda muito, não é? Há aquela célebre expressão popular, a necessidade aguçou o engenho. E, de facto, há uma exigência comunitária, há uma exigência de cidadania, de funcionamento da justiça. E os atuais titulares de cargos, quer políticos, quer dos cargos cimeiros do sistema judiciário, manifestaram em conjunto uma vontade de colaborar. Não assistimos a discursos radicalizados
e muito reivindicativos em termos corporativos. Não foi isso que assistimos. Assistimos a uma vontade de conjugação de esforços para a materialização da justiça, para resolver os problemas que estão diagnosticados, que nós sabemos que existem, sabemos quais são e que não implicam, e essa foi outra tónica, nenhuma reforma profundíssima, não é disso que estamos a tratar. Temos que ir às disfunções, temos que acudir àquilo que nós sabemos que funciona mal, porque muitas das soluções já estão consagradas na lei, aquelas que o tempo tornou necessário, quer em função do desuso, por terem ficado obsoletas, por se terem revelado soluções menos adequadas ou algumas completamente adequadas, com certeza que deve ser corrigido. Nesse sentido, Paula Teixeira da Cruz, o encontro que foi anunciado pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, com os principais agentes da Justiça e os grupos parlamentares na Assembleia no início de fevereiro, pode ser um caminho para ir resolvendo esses problemas? Eu diria que esse é um caminho de conjugação de esforços. É sempre bom haver instâncias onde as várias profissões do judiciário e os vários responsáveis do poder político, do poder legislativo, possam concertar as suas posições. Eu falaria até na necessidade de uma espécie de concertação social na área da justiça. É mesmo disso que se trata. E esse sentimento parece-me que perpassou. Não foi mais um ano, uma abertura de ano judicial, em que cada um falou para as respectivas corporações, não. Houve ali uma vontade muito clara de uma concertação social no judiciário com o político. Isso é importante, é preciso que... E o que é que acha que presidiu à mudança dos discursos nesta cerimónia? Por um lado, algum realismo e, por outro lado, os discursos foram discursos muito realistas. O discurso do Presidente do Supremo, aliás, com uma nota na defesa dos direitos dos cidadãos, que foi muito importante, não apenas virado para as necessidades das magistraturas, mas, no fundo, fazendo uma referência a toda a problemática de que era necessário garantir os direitos, liberdades e garantias. Portanto, as soluções a encontrar para os problemas da justiça não podem sacrificar esses direitos, liberdades e garantias. Não confundir com o abuso de direitos, como o próprio nome indica, é outra questão. Os discursos que vimos foram, de facto, discursos no sentido de, há aqui um conjunto de problemas identificados, ou nos descredibilizamos todos, e aí sim vai colocar-se um problema de refundação do sistema, e aqui estou a falar do sistema judiciário, ou, estando o nosso sistema certo nos nossos princípios fundamentais, vamos lá tratar das feridas. E foi isso que eu ouvi e foi isso que eu penso que é importante. E estando este governo com 9 meses de funções já, era de encontrar nesta altura o setor da justiça mais pacificado? Eu pergunto-lhe isto porque a cerimónia ficou marcada também por protestos à porta dos oficiais de justiça e dos funcionários judiciais, apesar de estes últimos até terem chegado a um acordo com o governo em junho do ano passado. Bom, eu diria que os oficiais de justiça marcaram a sua posição e fizeram de uma forma elevada. Fizeram de uma forma elevada, foi uma manifestação silenciosa, foi uma manifestação demonstrando respeito pelas necessidades do cidadão. Nós não nos podemos esquecer, os oficiais de justiça, eu repito isto muitas vezes e fiz questão de os colocar pela primeira vez como uma das profissões do judiciário, na lei de organização do sistema judiciário. Os oficiais de justiça são as nossas abelhinhas da colmeia, são as formiguinhas, se quiser, e portanto são uma peça absolutamente estruturante no sistema. Os tribunais sem eles paralisam, e nós temos que pensar nisto.
É evidente que atravessámos um período de 8 anos de completa inércia. Mesmo os sistemas que existiam para acudir a problemas que o sistema judiciário viesse revelando, nunca foram postos em execução. Paralisaram-se concursos. Foi como se a justiça fosse ela própria uma não existência. E, portanto, esta insatisfação de cidadania que se tem feito sentir e de que se tem dado eco no espaço público, contribui para esta conjugação de vontades e contribui para que se encontrem mesmo soluções. Os problemas estão diagnosticados, há muitas soluções que já constam da lei não são aplicadas. Por exemplo, quando ouço falar na morosidade da justiça, não deixa de me incomodar profundamente que a nossa lei já contém, a Lei de Organização do Sistema Judiciário, a válvula de segurança para combater a demora, e ao prever, em 2 artigos, 90 e 91, que de 3 em 3 anos devem ser fixados os objetivos dos tribunais. Isto é, que número de processos é que os tribunais devem ter que resolver por comarca? Quantos divórcios, quantas recuperações de empresas, quantos processos envolvendo menores, quantos inventários, quantos processos de crime em função do tipo de crime. Depois, todos os anos, isso deve ser revisto, esses objetivos devem ser revistos e monitorizados de 3 em 3 meses. Ora, isso permitiria detectar imediatamente, comarca por comarca, onde é que há atrasos e acudir através até de equipas de juízes, como se fez já para a recuperação de dependências em variedíssimas situações. Isso nunca teve execução e está em vigor há 10 anos. Portanto, Também o combate. A questão não é de legislação, é sobretudo de saber aplicar aquilo que já está contemplado na lei. Ora bem, mas nós temos, de facto, o sistema judicial é muitas vezes acusado de ser um sistema opaco e sem escrutínio. Aliás, isso esteve muito, muito presente naquela iniciativa que para mim é justamente, pobre, e teria outros adjetivos, mas não cabe agora falar nisso. Presente no chamado manifesto dos 50, que se esqueceram completamente que o sistema contém formas de escrutínio, que são os conselhos consultivos, estão previstos na Lei de Organização Judiciária, em que o cidadão pode confrontar o órgão de gestão da comarca, isto é, o juiz presidente, o coordenador, procurador, o administrador judiciário, com concretos atrasos que existam num determinado tribunal. Isto está em vigor há 10 anos, está a funcionar? Não. E, portanto, estes discursos do ano judicial foram marcados, de facto, por discursos mais realistas. Paulo Teixeira da Cruz, mas muitas vezes os atrasos verificam-se antes dos processos chegarem a tribunal, destes casos mais mediáticos que agora, em princípio, este ano começarão os julgamentos, provavelmente. O problema está antes da chegada aos tribunais. Mas mesmo nesses casos, vamos lá ver então de que é que estamos a tratar. Então vamos um a um. Está-me a falar provavelmente... Isso não temos tempo para ir um a um, mas sim, estou a falar do caso Marquês, estou a falar destes casos de que ouvimos falar todos os dias e que se arrastam há anos. Chamados megaprocessos. Certo. Ora bem, o que é que, mais uma vez, a legislação acautela, a prática é que foi má. Porque o que é que se passa com isto? Em regra, a um crime corresponde a um processo. Eu estou a facilitar agora e a expor em termos que todos nos possam entender. Em regra, a um crime corresponde a um processo. A regra não é a junção dos processos. Nós já temos isso previsto no nosso Código de Processo Penal, é assim. E no nosso Código Penal. Depois, em termos de quem faz a gestão, pode entender acumular um conjunto de crimes. Mas isso deve ser exceção, é o que a nossa lei diz, isso tem a ver com a gestão
do inquérito, tem a ver com a gestão dos inquéritos, se quiser. E, portanto, mesmo nessas fases, o nosso sistema já está correto. Agora é uma questão de prática. Certo. Portanto, houve uma altura em que se entendeu, por razões várias, que os megaprocessos, juntar vários crimes, muitos crimes, seria a forma adequada. Verificou-se que não é. Em alguns casos continuará a fazer sentido, por exemplo, nos casos de criminalidade muito violenta, com organizações internacionais, organizações criminosas, crime internacional, continuará a fazer sentido, noutros não fará. Mas não nos casos de criminalidade económica e corrupção. Paula Teixeira da Cruz, muito obrigado. Tínhamos aqui pano para mangas, mas o nosso tempo chegou mesmo ao fim. Mas terminamos com um dia bom para a justiça. Muito obrigada e um bom ano 2025. Obrigada, bom ano. Bom. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.